No final de 2019 e tal, eu falei, bom, então vou voltar para São Paulo, não sei o que tem. Só que 2012 ou 13, enfim, 10 anos atrás, eu tinha, levando pecuaristas para visitar confinamento nos Estados Unidos, a gente fazia uma viagem todo ano, técnica, eu tinha visto uma máquina trabalhar num confinamento lá no Texas fazendo coxo. Coxo? Coxo de confinamento. Na verdade, eu vi os coxos de concreto contínuo, como se fosse uma barreira de rodovia. E aquilo me chamou a atenção, porque eu nunca tinha... Aquele coxo arredondado embaixo, normal? Exatamente, Só que era todo contínuo, assim, não eram várias peças, né? Era uma peça só enorme? Uma linha ali de 500 metros. E aí eu imaginei que era de tijolo aquilo lá. E perguntei pro gerente, falei, como é que vocês fazem isso aqui? Porque lá não tem mão de obra, né? Falei, um monte de gente empilhando e alisando bonitinho. Falei, não, é uma máquina vem aqui, ela recebe concreto de um lado, joga do outro e vai saindo coxo. Aí eu falei, não, tipo, impressora 3D, mas na época não existia impressora 3D. Falei, não tô entendendo, recebe concreto de um lado, sai do outro, coxo. Tem uma trabalhando aqui, vou te levar a ver. Aí me levou a ver, tirei foto, achei aquilo fantástico, melhor coisa do mundo. É uma máquina independente ou é acoplada a trator? Ela é independente, ela é automotriz. A caminhão betoneira vem na frente, vai jogando concreto e ela vai andando atrás. E aí, eu tirei foto, filmei aquilo, e meu pai é engenheiro civil, especializado em rodovia, né? Cheguei aqui e falei, pai, descobri a invenção da NASA. Revolucionário. O que é? Falei, uma máquina que faz hoje, é pecuarista também. E a gente sofria essa deficiência de construção rural, né? Pô, eu vou revolucionar o... Que dicas de passagem, o produtor rural, por vezes, ele tem que ser engenheiro, arquiteto. Exato, previsão do tempo, cotação de dólar, preço futuro. Tem que ser tudo. Produtor meteorologista, rural, né? Meteorologista. Tem que ser tudo. E a gente tinha essa demanda. E no meio rural é difícil encontrar fornecedores de serviço, né? Pô, contratar um pedreiro na cidade é difícil. Na fazenda, mais ainda, é longe, o cara tem que ficar alojamento, aí tem que levar os equipamentos de volta. Era uma dor. Aí falei, pai, olha a máquina que eu vi lá. Pra mim era... Outro mundo. Aí ele riu, falou, Fernando, você não tem novidade nenhuma. Isso aí usa aqui em rodovia mais de 20 anos já. Aquela de fazer o meio-fio. Não é de fazer meio-fio, é diferente. O princípio é parecido, só que ela faz as barreiras, a Defense New Jersey, aquele mureta de concreto. Aquela mureta do Digo. Ela é bem maior que a de meio-fio. Tá. Falei, não, esse tipo de máquina existe, só que esquece trazer pro Brasil. Primeiro que são importadas, a máquina é caríssima, a tecnologia de operação dela, você não vai ter gente no Brasil pronto para operar. Aí ela precisa de uma estrutura em volta de usina de concreto, caminhão betoneiro, porque não é qualquer concreto que ela roda. É uma infraestrutura que as fazendas não estão preparadas. Esquece, aí não vai viabilizar. Aí jogou um balde de água fria. Bom, esqueci e ficou parado esse projeto. 10 anos depois... Não, e na mesma época, um sócio nosso da Confinarte, o Bruno, português, veio passear no Brasil. Foi nada, não. Foi nada. Veio passear no Brasil, com uns amigos pilotos, ele é piloto de avião, vieram trazer um avião. E aí ele viu uma obra do Exército, acho que do PAC, Lula, Dilma, não sei. O pessoal fazendo mureta de concreto em rodovia manual. O Exército lá, com forma, alisando e tal. E ele tinha uma construtora na época em Portugal, que tinha essas máquinas que faziam isso. Que é o princípio mesmo do coxo. O mesmo princípio do coxo. Aí ele voltou e falou pro pai dele, pai, vamos pro Brasil. Portugal está tudo construído. Portugal e África eles trabalhavam. Brasil viu o exército brasileiro fazendo um negócio manual. Os caras estão há 50 anos atrás. Vou experimentar. E ele é um cara bem empreendedor. E aí ele veio sozinho, montou a construtora aqui para a rodovia. Na mesma época que eu queria trazer a máquina e meu pai... Te jogou um balde de água fria ali. Aí, passados esses 10 anos, o Marquinhos, do frigorífico Better Beef, tava reformando o confinamento dele, é muito grande, né? E sofrendo as dores de tira coxo pré-moldado, bota coxo no lugar, realinha, tiro do meio, quebra do lado que tava bom. E passou na rodovia e viu a equipe do Bruno trabalhando, fazendo mureta com essa máquina. Eu digo que foi dele a ideia, né? Aí ele parou, outro empreendedor, né? Marquinhos, parou, ele pegou o telefone, quem que eu falo para usar essa máquina? Fala com esse cara aqui. Aí ligou pro Bruno e falou, ó, queria saber se vocês fazem coxo. O Bruno, português, não era da pecuária. Falou, não sei o que é coxo. Não, para confinamento de gado de corda. Não, também não sei o que é confinamento de gado de corda. Mas sendo de concreto, é de concreto. Então eu vou aí que eu vou fazer. Aí foi lá, viu, conversou com o Marquinhos, montou uma forma e fez e reformou
o confinamento lá da... Que até então usava aqueles pré-moldados. moldes, O molde. pré-moldados. Aí faz a forma, tira, desforma, faz de novo, tira, desforma, depois alinha, né? Então é um processo moroso. Aí você precisa quase que um Munk para colocar aí no lugar. Exatamente. Aí você leva, por exemplo, cada forma de 2,5 metros, faz 20 formas, faz 50 metros por dia. Aí mais outro dia para desenformar, outro dia para colocar, né? E a máquina faz 300 metros num dia. 300? Pula de máquina, tá pronto. Aí ele reformou o confinamento do Marquinhos, mas que falou, vocês vão ter muito, você vai ter muito sucesso. Não existe isso no Brasil. E não existia mesmo, só que ele não tinha nem por onde começar, né? Ele não era da pecuária e tal. E aí um dia, conversando com meu pai, rodovia, pô, você tem a máquina? Ele falou, eu tenho vontade de montar uma empresa especializada em construção rural para confinamento, contou a história do Marquinhos. Pô. Peraí, então você teve a sacada da ideia lá atrás, esfriou. De repente o cara que veio de Portugal... Tinha tecnologia, vou fazer. E ele tinha contato com seu pai? Tinha contato com meu pai, rodovia. Aí ele falou, lembra aquele... Eu quero fazer coxa. Falou, meu filho também. Lembra aquela ideia daquela máquina e tal? Bota esse cara aqui e tal. Aí começamos a conversar e viabilizou. Falei, bom, acho que dá negócio. E eu falei, não, então vamos Aí eu vou que eram meus clientes, que eu conhecia, amigos e tal. Falei, vamos umas vitrines aí. Você já dava assistência para confinamento? Já, Aí... Como o nutricionista. Como nutricionista, Nutricionista para os confinamentos. Exatamente. Aí liguei para uns amigos tal, e são referências, né? E todo mundo já tinha visto isso, tinha essa demanda, né? Falou, tô com aquela... Lembra aquele coach que a gente via lá nos Estados Unidos? Estamos fazendo aqui agora, queria te apresentar. Pô, vem aqui. E ficou perfeito na primeira puxada? O primeiro projeto já deu certo? Não, assim... na verdade, o que acontece? Esse coach... A grande dificuldade tá em achar o concreto certo para a máquina. O molde nem tanto? Não, o molde é o mesmo. A gente levou um tempo. O primeiro molde que a gente fizemos até lá no Paulo Emílio. E ficou apelidado de coxo de elefante, porque era muito grande, muito... assim, era muito bruto, sabe? O negócio... Foi quando ele começou o confinamento lá, o Paulo Emílio? Não, eu já tinha montado, a gente fez uma linha. Mas ficou exagerado, o coxo de elefante. Aí a gente foi refinando, então a forma a gente foi ajustando o projeto. Certo. Mas o que acontece é que a máquina não roda se o concreto estiver perfeito. E pedra e areia é variável. Então a pedra da região de Rio Preto é diferente da pedra de Minas, a granulometria da areia é outra, puxa água. Então para cada material você tem que criar uma receita nova. Não é simplesmente a textura do concreto, tem todas as variantes aí. E é isso que meu pai jogou o balde de água fria na época, falou, você não vai ter gente no Brasil capaz de fazer isso. E daí não tinha mesmo. Mas só perguntando tecnicamente, como é que funciona isso no caso da mureta da rodovia? Também tem que fazer para cada região, você vai lá e faz um... E não é uma análise laboratorial, isso que eu fiquei bobo. Falei, não é possível assim, mando pro laboratório e vem o resultado. Não é assim. Não? É meio no feeling. E aí só tinham 2 pessoas no Brasil capazes disso. Um era o Manuel que trabalha com o Bruno, e o Bruno também, portugueses, e um outro sócio nosso, o Robson, que também conhecia do negócio. Eu falei, pô, mas não é possível que eu não consigo... Eu como engenheiro, né? Faz um cálculo aí, não dá. E ainda é assim. Até hoje. Então, em cada fazenda que a gente faz o primeiro teste, um bebedouro, um coxo que vai ficar no pasto de 3 metros, e às vezes dá errado, às vezes desmonta, tá? Aí você ajusta aqui, mexe ali. Então esse ajuste fino tem um base, mas o ajuste fino é no local. Entendi. Aí regiões que a gente volta, aí já conhece, né? Fala, não, ali vai ser da mesma pedreira, da mesma areieira. A hora que você acertou a receita, aí é tranquilo. Aí é tranquilo. Exatamente. E aí veio, pô, vamos montar essa empresa. E aí o início era só mesmo fazer os coxos e o pé de boi teve bastante sucesso. Até que um dia meu pai perguntou para mim, um dia lá em São Paulo, quem que faz projeto para vocês? Eu falei, não, quem que faz o projeto de drenagem para vocês? Eu falei, ninguém faz projeto de drenagem. Mas como assim? Dos confinamentos. Dos confinamentos. Porque você começou a dar assistência para reformas ou até para construção de confinamentos. Exatamente, desde o zero até a reforma. Aí, não tem projeto de drenagem. Tem lá o projeto, o layout do cara. Pô, mas ninguém calcula o volume da canaleta, quanto que vai chover, quanto que vai escoar a água. Não. Aí aquela cara de, não, você tá no século retrasado, né? Mas tem isso? Tem, tal. Aí a gente indicou uma empresa de consultoria. Não é a gente que faz, né? Eles fazem drenagem. Rodovia, aeroporto. Especializado em drenagem. Especializado nisso.
Então a gente acabou juntando, né? O nosso foco é a construção. Mas a gente acabou nessa caminhada aí juntando o parceiro de terraplanagem. Então esse cara que fazia, e faz ainda, né? Então a empresa de terraplanagem monta loteamento, condomínio, ele entendeu como que tem que ser a terraplanagem para confinamento. Esse é um dos parceiros nossos. Tem outro que faz a drenagem, tem os projetistas que faz o projeto. Então a gente vai juntando o leque de especialistas para entregar basicamente o know-how que a engenharia civil tem. Então, se você vai construir uma fábrica, tem uma enormidade de projeto. E muitas normativas e... Muita... E o confinamento é uma fábrica de carne. E que depois eu percebi que não podia ser assim, o Rafael Vilela compra os coxos, põe lá onde ele acha que fica bom, troca uma ideia com o gerente da fazenda, aí chama o tratorista para ajeitar. Não podia ser mais assim. Hoje os negócios são gigantescos, né? Então, pô, a gente tem que profissionalizar isso daí. A gente acabou trazendo essa tecnologia que eu digo da engenharia civil para entregar um produto mais rápido, mais durável, melhor e nem começou o brinco ainda. Agora já tem o interesse dos biodigestores, né? Então coletar todo 100% do dejeto para produzir gás. Então parti meio que da nutrição, pastagem, foi caminhando por nutrição, acabei agora mais na parte infraestrutural né, do negócio, de enxergar o layout, um projeto como um todo. Sim, você tem que fazer para expandir outra... Então, mas essa empresa que você foi trabalhar, você veio para fazer assistência ao produtor rural de nutrição. Isso. De repente ela se transforma numa empresa de engenharia civil. Basicamente sim. Construtora, né? Uma construtora rural, só para o agronegócio. Exatamente. Cara, que virada de página. Virada de página.